Oi gente, eu sou a Ana do Entre Finos e Calhamaços e no vídeo de hoje vocês vão me acompanhar numa tentativa de encontrar um livro 5 estrelas. Gente, eu vi esse tipo de vídeo em outros canais e achei bem legal e resolvi gravar aqui também. Ele consiste em nada mais, nada menos do que eu pegar os livros da minha TBR e fazer a leitura até eu encontrar um livro 5 estrelas. Ou seja, realmente o vídeo só acaba quando eu encontrar um livro 5 estrelas. E aí, assim, tenho dois medos. Tanto que o primeiro que eu pegar seja 5 estrelas e não ter graça nenhuma o vídeo, né? Ele já acabar no primeiro livro, vai virar um vídeo de resenha só, de uma leitura. Ou então que demore demais, né? Que eu acabe com a minha TBR e não encontro um livro 5 estrelas. Tenho esses dois receios, vamos torcer para que nenhuma das duas coisas aconteça e que no meio aí do caminho eu encontre uma leitura 5 estrelas. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixa o like agora no começo e se inscreva aqui no canal caso estejam chegando por aqui agora. Gente, eu estou num ritmo bem lento de leitura ainda. Venho de uma leitura pesada para mim, que foi Laila. No finalzinho da leitura foi pesado para mim, porque um impacto que provocou, assim, pelo momento, né, em que eu estou vivenciando. Então pretendo pegar uma coisa mais leve agora para ler. Vou levar vocês lá pro carrinho para dar uma olhada na minha TBR física. O primeiro livro vai ser o da minha TBR física e qualquer coisa a gente vai intercalando com os livros aqui do Kindle. Vamos lá. Gente, essa daqui então é a minha TBR física da primavera. Tem vários livros que eu gostaria de ler, que eu tenho curiosidade, mas que eu vou adiar um pouquinho por causa do tema, porque eu não tô afim de, por exemplo, essa daqui da Kimberly Bradley, A História que Nunca Te Contei. Acredito que eu vá me emocionar. A medida também pode ser que seja um pouco triste a história, então estou fugindo um pouco de histórias tristes e pesadas no momento. Então, eu já avisto aqui uma leitura que eu acho que vai ser muito boa agora. Os outros livros da Anne foram bem leves, então eu acredito que esse daqui seja uma boa opção para começar esse vídeo. Anne de Ingleside. Esse daqui é o 6º livro da série. Ele é o último da coleção da Novo Século. Eu vou ter que comprar os outros de outra editora, porque a Novo Século não lançou mais. Mas enfim, acho que essa daqui vai ser a minha escolha inicial. Gente, concluí a Anne de Ingleside e pelo menos um dos medos que eu tinha no início desse desafio, né, desse vídeo, que era encontrar logo de cara um livro 5 estrelas e aí perderia a graça do vídeo, não teve esse problema, não encontrei esse problema, porque não dei 5 estrelas nesse daqui. Eu avaliei com 3 estrelas e meia. Esse daqui é o 6º livro, gente, da Anne. Então, já logo aqui no início, antes de eu fazer mais comentários a respeito do livro, quem estiver fazendo a leitura da série, ou quem não quiser pegar algum spoiler por um acaso, porque assim, eu não vou passar spoiler da história. Mas, como eu sempre falo, como é um livro que está já adiantado, né, na história, é o 6º volume, então, às vezes, qualquer coisa, assim, sem querer que eu comente, pode ser spoiler dos livros anteriores. Então, se você pretende ler, se você estiver lendo a série e não quiser saber absolutamente nada, pula para o próximo livro. Quando eu editar, eu vou tentar deixar separadinho, assim, a linha do tempo do vídeo, de acordo com as leituras que eu fizer. Então, pode pular para o livro seguinte. Gente, então aqui é o último livro que eu tenho da Anne. Não sei, agora eu preciso pesquisar qual é a ordem dos seguintes. Eu sei que... eu não sei se tem outro narrado pela Anne. Eu lembro de ter algum livro narrado por uma filha, um livro narrado pela Marilla, mas não tenho certeza agora se tem mais outros narrados por ela. Preciso fazer essa pesquisa. Inclusive, depois eu posso até
gravar um vídeo especificamente sobre a série da Anne, se vocês acharem interessante, que eu acho que é uma série, eu recomendo muito que vocês façam essa leitura, porque é uma história bem leve, assim, divertida. A Anne, ela é uma personagem muito divertida, então é aquele livro para você aquecer o coração, apesar de ter algumas cenas tristes em alguns livros da série. Aqui tem. Eu tentei fugir, logo que eu fui escolher aqui, eu até comentei com vocês, tentei fugir de livros que me dessem algum gatilho por causa da Mia. E, gente, não tem como a gente saber, né? Mas aqui, infelizmente, encontrei esse gatilho. Mas foi algo, assim, rápido, consegui passar, consegui ler e tá tudo bem agora. Mas, enfim, aqui a Anne já está com 40 anos, aproximadamente, já tem a sua família formada. E muito legal que a gente consegue ver nos filhos dela um pouco da Anne lá do primeiro livro. Eles também são muito criativos, eles também. Sabe, tem muita semelhança, muita semelhança. Tem alguns capítulos aqui, nem todos são narrados sob o ponto de vista dela. Tem alguns outros que a gente lê sob o ponto de vista de outros personagens, inclusive os filhos. Então, a gente vê, a gente nota essa semelhança. E, gente, não à toa que me recomendaram no ano passado, e eu falei pra vocês, inclusive acho que no começo desse vídeo, esse livro, aliás, os livros da série da Anne têm tudo a ver com a primavera. Então, se você também for que nem eu, que está montando a TBR de acordo com a estação do ano, esse daqui é muito a cara da primavera, porque a Anne adora essa estação. Ela se prepara anualmente para essa estação. Ela adora jardins, ela adora flores. Então, ela, logo que chega a estação, ela se anima mais do que em outras e já começa a botar em prática os seus planos de jardinagem. Já começa a observar ali a natureza, as flores. O livro é bastante descritivo, né? A gente tem uma boa noção do ambiente, né, em que a história se passa, porque ela observa, ela comenta sobre a sua aparência também, sua roupa, ou outra pessoa, outros personagens. E, gente, por falar em outros personagens, fazia um tempinho já que eu tinha lido o quinto volume. E a minha dica, a minha recomendação é não deixar um intervalo muito grande de leitura entre um volume e outro, porque são muitos personagens citados, gente, muitos nomes, e às vezes eu me confundia se era um personagem que estava sendo citado pela primeira vez, né, que estava chegando no livro agora, na história da série agora, ou se foi personagem mencionado em outros livros. Eu me confundi bastante, porque realmente, como são muitos nomes, é fácil da gente esquecer, né? Alguns são memoráveis, porque são ditos com frequência, né? Personagens que aparecem desde o primeiro livro, enfim. Mas tem outros que aparecem pouco, né, na história, mas que às vezes são relembrados. É fácil da gente esquecer. Então aqui eu encontrei um pouquinho de dificuldade para lembrar se aquele personagem já tinha aparecido em outro livro ou não. No comecinho aqui da história, bate aquele quentinho no coração, porque ela está visitando Green Gables, porque ela não mora mais em Green Gables, né? Tanto é que tá aqui no título, né? Anne de Ingleside. E ela está visitando, tá lá na casa da Marilla, onde ela passou a infância, rever a sua melhor amiga. Mas, gente, uma coisa que eu fiquei triste, assim, que eu senti falta, foi da Marília. Ela não aparece no livro. E eu achei que ela deveria ter aparecido, né? Já que a melhor amiga apareceu, né? Já que ela visitou Green Gables, eu acho que nada menos esperado que ela visse a Marília e que comentasse alguma coisa, que tivesse algum diálogo, alguma coisa. E não teve isso. Eu tô falando isso porque a visita foi bem no comecinho do livro, né? Então, assim, não houve nada da personagem aqui, ela só foi mencionada, mas senti falta.
senti falta dessa personagem que, né, é importante na vida da Anne, né, e que aqui ela não apareceu. E, gente, eu dei 3,5 estrelas. Eu não me lembro agora todas as notas dos outros livros, mas eu tenho certeza que o primeiro livro eu dei 5 estrelas e acredito até que favoritei, porque de longe ele é o melhor livro da série, porque ali a gente tem muito. Como a Anne ainda é uma criança, apesar dela observar bastante outros personagens, né, disso acontecer em todos os livros, eu acho que a gente vê muito mais a respeito da Anne. E conforme ela vai se tornando mais adulta, ela vai meio que cuidando, assim, da vida dos outros. Assim, ela quer ajudar os outros, né? Então, muitas partes aqui é observação de outro personagem, o que ela pode fazer da vida de outro personagem, o que está acontecendo na vida do outro, sabe? Isso teve bastante em um livro que eu acho que foi o quarto, se não me engano. Eu não me lembro agora em qual volume, mas eu mencionei isso pra vocês. Que teve muito assim dela tentar resolver os problemas dos outros. E isso acaba se tornando um pouco cansativo, porque eu, quando entro na história da Anne, eu quero saber sobre a vida dela. Sabe quando a gente lê um livro que a gente gosta muito e que a gente termina pensando assim, puxa, podia ter contado mais, eu queria saber mais a respeito, né? Às vezes, quando termina com um casal, vai se conhecendo, eles se aproximando, a gente fica com vontade de saber se eles se casaram, o que eles fizeram depois que se casaram, né? Tem essa vontade, né, a gente conhecer um pouco mais sobre o futuro do personagem quando a gente gosta bastante. E a série da Anne nada mais é do que isso. A gente começa lá em Anne de Green Gables, com ela, acho que aproximadamente 10, 11 anos de idade. E aqui ela já tá com 40, então a gente vê, né, é quase que um romance de formação, né? A gente vê a vida dela evoluindo, todas as mudanças e evoluções da vida dela. Mas eu gosto de saber sobre a vida dela. E essas partes em que ela fica contando e resolvendo o problema dos outros, quando tem excesso, né? Aí acaba sendo cansativa, eu não gosto tanto. E aqui tem um pouco disso também. Mas, como eu disse, também tem outros personagens narrando e a gente vendo um pouco sobre a família dela também. Como eu disse, né, as semelhanças entre os filhos, e a gente conhece a Anne como mãe, um pouco também a respeito dela sendo esposa. Enfim, gente, é um bom livro, eu gostei, é sempre bom acompanhar, né, como eu disse, essa evolução da Anne, a vida dela. E agora eu tô curiosa para saber sobre como vai ser o próximo, né? Eu vou pesquisar e comento com vocês depois no Instagram ou em algum outro vídeo aqui. Posso gravar, como eu disse, né, um vídeo sobre a série da Anne para ver como que vai ser a sequência, né, a partir de agora. Mas recomendo, gente, recomendo. É uma história bem jovem, bem leve, então assim, pode se jogar na história que você vai terminar rindo dos personagens e com um quentinho no coração, porque a Anne, ela é um personagem realmente diferenciado da literatura. E estou aqui do lado do carrinho onde estão os livros da minha TBR, né? E eu já sei qual que eu vou pegar. Eu estava pensando qual seria o próximo. E vai ser o livro do projeto da Agatha desse mês, O Misterioso Mr. Queen. É um livro de contos. Deixa eu ver aqui. É publicado originalmente em 1930. A gente está lendo no projeto, né? Por ordem de publicação. São 12, pelo que está aqui, fora o prefácio, são 12 contos esse livro. É um livro curto, os livros da Agatha geralmente são curtos, não são muito longos, 286 páginas. Então vamos ver se esse daqui vai acabar sendo 5 estrelas. Até hoje, eu só dei 5 estrelas, acho que para um, gente, da Agatha Christie. Então vamos ver qual que vai ser a nota desse daqui. Já já eu conto para vocês. Gente, concluí O Misterioso Mr. Queen.
E eu achei essa leitura bem diferente de todos os livros que eu li nesse ano da Agatha, porque a gente vê aqui o Mr. Queen sendo um personagem não humano, ou não totalmente humano. Por isso que tem um mistério por trás desse personagem. Então a gente tem um quê de sobrenatural aqui na história, o que não é tão visto assim nas histórias da Agatha Christie. Eu nunca tinha visto até ler este livro aqui. Aqui, como eu falei inicialmente para vocês, temos 12 histórias, né, que a autora escreveu sem a pretensão de um dia virar um livro, né, de ser uma série de histórias. Ela foi escrevendo em intervalos distintos, porém casou. Foi uma boa ideia virar um livro só. E até deu para casar como capítulos, porque há uma sequência, né? Dá para enxergar que uma história se passa após a outra, né? Ou as outras. Dá para entender que antes daquela tiveram outros momentos. Porque aqui a gente tem um personagem principal, o Mr. Satterthwaite. Algo assim, ele trava um pouco a minha língua para falar. Tive que dar uma treinada. Mas esse personagem, gente, ele é um personagem mais velho. Se não me engano, ele tá próximo da casa dos 60. Ele é um fofoqueiro, gente. Ele gosta de cuidar da vida alheia, digamos assim. Quando ele observa que há um drama acontecendo na vida de outra pessoa, ele acha que é o momento de ele poder ajudar. Assim, é pro lado positivo. Ele quer ajudar a pessoa a resolver aquele drama. Então, nesses 12 casos, né, a gente vê ele tentando resolver o drama de alguém. E sempre obtendo ajuda desse misterioso Mr. Queen, que, como ele mesmo fala, ele sempre vai e vem de uma maneira que ninguém entende. Às vezes o Mr. Satterthwaite estava ali conversando com ele, com o Mr. Queen, aí ele tá olhando pra cá, quando ele retorna pra olhar pro Mr. Queen, cadê ele? Sumiu da mesma forma que ele chegou. Então ele sempre aparece no momento conveniente e sempre desaparece quando o caso está resolvido. Então cada história aqui tem o seu mistério, que o Mr. Satterthwaite, junto com o Mr. Queen, né, eles tentam resolver, né? Eles se juntam aí para resolver. E esse Mr. Queen, a autora criou por causa da dramaturgia italiana, né? É uma homenagem ao personagem Arlequim, da história com o Pierrot, a Colombina. Então, até o último conto, deixa eu ver como é que ele se chama, Beco do Arlequim. A gente enxerga um pouco do personagem Arlequim lá da história original. Então eu achei bem legal que no livro anterior a esse daqui, que a gente está lendo em ordem de publicação, né? No livro anterior foi uma homenagem aos grandes nomes de detetives da literatura. E aqui a gente tem uma homenagem ao personagem Arlequim. Então achei muito boa essa ideia da autora, mais uma vez, mais uma homenagem a outro personagem. Gente, achei bem interessantes essas histórias, gostei da maioria delas. Gostei dessa parte diferente, né? Com o que envolve o Mr. Queen, esse mistério por trás dele. Você termina de ler e você fica com uma certa dúvida do que ele era, né? Quem era o Mr. Queen, afinal de contas. Mas eu gostei, achei um bom livro. E eu dei 4 estrelas para ele, o que significa que ainda não encontramos um livro 5 estrelas. E o próximo livro que eu vou pegar da minha TBR não vai ser a edição física, vai ser digital. Vai ser A Loucura do Mel, da Jude Picot, com a Jennifer Finney Boylan. Gente, eu falei pra vocês, acho que foi na tag do meio do ano, que acho que tinha uma pergunta, mais ou menos assim, de qual livro que eu ainda gostaria de ler nesse ano, e era esse daqui, A Loucura do Mel. Então, está na hora de colocar em prática isso, porque estamos, né, no finalzinho do ano. Então esse daqui vai ser o próximo livro que eu vou ler para esse vídeo. Aqui nesse livro a gente vai ter um misto de suspense com romance, drama. Acho que a gente vai ter um pouco de cada coisa. Pelo que eu me lembro rapidamente da sinopse, 2 famílias
duas mães que vão para outra cidade, né? Cada uma por seu motivo abandonaram seus maridos e os filhos das duas, uma delas tem um filho, a outra tem uma filha e eles acabam se relacionando. Porém, a menina acaba morrendo e a culpa vira pro namorado. A gente não sabe se realmente foi ele ou se tem alguma coisa mais ali por trás. Eu vou ler e conto melhor para vocês sobre a história depois. E vamos ver, né? Todo mundo elogia. Eu não vi ainda uma pessoa que tenha lido A Loucura do Mel que não tenha elogiado, não tenha gostado bastante desse livro. Então, vamos ver se esse daqui ganha as 5 estrelas nesse vídeo. Gente, mais uma leitura concluída. Terminei A Loucura do Mel. Já faz um tempinho, na verdade. Li, inclusive, outro, mas vamos em partes. Já deu pra perceber, então, que não foi 5 estrelas, né? Se eu já li mais um. Gente, eu comentei antes um pouquinho sobre a sinopse do livro. Então, vamos à minha opinião, que eu comentei que todo mundo elogiava. Enfim, pelo menos pra mim, quando eu comentei que eu ia ler A Loucura do Mel, muita gente veio falar que o livro era incrível, o livro era muito bom. Eu tinha visto algumas resenhas, eu não tinha visto nenhuma negativa. E a que eu vou dar não é que vai ser negativa, mas eu posso dizer que eu fiquei um pouco desapontada. Esperava bem mais aqui desse livro. Eu falei, né, que as personagens, as mães, elas se mudaram para outra cidade com seus filhos, deixando seus casamentos para trás, cada uma por seu motivo. Os filhos delas, a Lily e o Asher, acabam se conhecendo, estudando no mesmo colégio. E, num belo dia, a Olivia, que é a mãe do Asher, recebe um telefonema do filho, ele está na delegacia, a Lily morreu e ele acaba se tornando o principal suspeito, porque ele é encontrado ali na cena do crime. Isso acontece no comecinho do livro, nas primeiras páginas, o que é dito na sinopse. Depois, nesse meio do livro, o livro tem 546 páginas. Nesse meio, a gente vai voltando no tempo. As autoras, elas vão contando um pouco sobre a vida da Olivia, um pouco sobre a vida da Lily, que são as duas personagens que narram as histórias. E então a gente vai conhecendo um pouco mais sobre as duas personagens, e em paralelo também sobre o Asher, que, né, é o suspeito ali do crime, o filho da Olivia. Então a gente vai tentando, através desse retorno ao passado, a gente vai tentando ver se ele realmente pode ter feito isso, qual poderia ter sido o motivo, enfim. Eu acho que esse inicialmente é o grande mistério do livro. Como eu falei, né, o livro ele é um misto de suspense, porque tem esse grande mistério, né, atrás desse assassinato da Lily, mas também tem um segredo da personagem que ela guarda, mas ela revela ali pela metade do livro. Esse mistério do Asher, se ele é culpado ou não, acompanha a gente o livro inteiro, só é revelado no finalzinho, gente, bem no finalzinho, se ele cometeu esse crime ou não. Então esses são os grandes mistérios aí da trama. E tem o romance que acontece entre os dois, né? A gente conhece um pouco mais sobre o relacionamento deles, conforme vai voltando no tempo. O livro também tem o seu drama, então é um misto desses 3 gêneros. Pontos que eu achei positivos na história. Eu achei o enredo, a ideia, achei muito boa. A premissa, sensacional. Eu fiquei super empolgada. Tanto é que eu respondi na tag lá da metade do ano, que era o livro, um dos livros, né, que perguntava assim, qual o livro que você ainda quer ler esse ano? Respondi A Loucura do Mel, porque a premissa eu achei muito boa. Assim que eu li para vocês no vídeo de lançamentos, eu já fiquei super curiosa. Achei que o trabalho das duas também foi bom, assim, na narrativa. A gente não percebe que é escrito por duas autoras. Cada uma ali vai narrar uma personagem e a gente não consegue diferenciar quem que tá narrando quem. Sabe, parece ser um trabalho de uma autora só. Isso eu achei uma coisa legal também, que elas tiveram bastante sintonia ali, as duas. Há debate de temas importantes na trama, como violência doméstica, né, violência contra a mulher,
preconceito, identidade de gênero. Então são temas muito importantes que as autoras trouxeram aqui para a trama. Isso também foi um lado positivo, debater esses temas. Eu gostei da criação dos personagens, principalmente ali dos três principais, né? A Lily, o Asher e a Olivia. Eu gostei, elas apresentaram bem os personagens, o que fez a gente criar uma certa conexão, né? O leitor com os personagens, que acho que foram bem criados. Então isso também eu achei um lado positivo. Mas agora vamos ao lado negativo, gente. Ao lado que me fez dar 3 estrelas para esse livro. E o que me decepcionou mesmo no livro. Como eu falei, o livro tem 546 páginas. Eu achei que elas prolongaram demais, tiveram partes repetitivas. Tem um momento ali que se passa no julgamento. Eu adoro, gente. Adoro quando tem julgamento. Essas partes, assim, quem é fã de Law & Order vai me entender. Eu adoro quando tem esses debates entre cliente, o juiz e os advogados ali no tribunal. Eu adoro ler e assistir isso, mas tiveram partes muito cansativas porque foram repetitivas demais, tanto ali na parte do julgamento, na pergunta dos advogados, como também no decorrer, assim, conforme vai voltando no tempo, achei que meio que enrolou um pouco, assim, ficou repetitivo, ficou cansativo. Dá para entender a motivação das autoras terem voltado cada vez mais no tempo para explicar, mas eu achei que ficou cansativo. Outra coisa cansativa demais, gente, no livro foi a parte das abelhas. A Olivia, ela é apicultora e ela conta pra gente com detalhes a vida das abelhas. E assim, eu sou uma pessoa curiosa, eu gosto de criar conhecimento de outras coisas, assim. Então, ela começa a contar pra gente algumas curiosidades sobre as operárias, sobre a abelha rainha, sobre o zangão. Enfim, vai contando um pouco sobre como que funciona o trabalho também ali de um apicultor. Inicialmente, é uma curiosidade, então acaba sendo legal, né? A gente adquirir um pouco desse conhecimento. Tem umas coisas que falam, nossa, é assim, enfim. Só que, como algo extra, né? Porque a história não é sobre as abelhas. Então eu acho que foi em excesso demais. Se tivesse ficado em meia dúzia de páginas, divididas nos capítulos dos livros, eu acho que ia ficar uma coisa mais leve. Só que não, foram muitas páginas, gente. Eu acho que as autoras colocaram isso para fazer um paralelo, né? Porque são duas personagens femininas narrando e ambas passando por suas dificuldades ali e elas quiseram fazer um paralelo entre as abelhas com as mulheres. Quis fazer uma comparação ali, mas, gente, eu acho que elas erraram na quantidade de informações para passar pra gente. Chegou um momento em que o que começou como uma curiosidade, uma coisa que deixava a gente entretido para saber mais, a uma coisa super cansativa, que quando chegava nessa parte eu falava, ai meu Deus, eu fazia uma pausa e depois que eu voltava para a leitura, eu ficava, bom, vamos lá. Sabe? Não era uma coisa que eu ficava animada para saber mais. Para mim já estava bom. Então, isso foi muito cansativo. Essa parte das abelhas eu acho que foi em excesso. Não precisava de tanta informação sobre as abelhas. E para encerrar, o final. O final foi muito fraco, gente. Foi muito fraco. Na hora de revelar o que aconteceu, se o Asher tinha culpa ou não, achei muito fraco, muito fraco. Tem duas cenas ali que eu falei, gente, é sério? É sério isso que depois de 500 páginas lidas, as autoras vão encerrar com essas cenas? Foi uma decepção, gente. Realmente esperava bem mais. Eu estava bem animada para essa leitura, estava assim confiante de que eu voltaria aqui para falar, gente, achei a leitura 5 estrelas. Mas não, eu acho que desde a primeira que eu fiz aqui, eu já nem sei quantas que eu já fiz para esse vídeo, essa daqui eu acho que foi a que eu dei
a nota mais baixa. 3 estrelas, gente. Eu dei 3 estrelas pelas partes positivas que eu falei inicialmente. Porque, assim, foi uma decepção pra mim, infelizmente. Vocês já leram? Me conta aqui nos comentários se vocês tiveram uma opinião diferente da minha, se vocês enxergaram de outra forma, se você foi uma daquelas pessoas que, né, gostaram bastante, enfim. Comenta aqui, vamos conversar a respeito de A Loucura do Mel. E, gente, a outra leitura que eu fiz, eu acabei não dando tempo de vir conversar com vocês sobre A Loucura do Mel antes de começar essa daqui, porque chegou ali as festas, né? Chegaram as festas e eu ia viajar no Natal e eu levei esse livro e eu comecei lá no hotel, mas li só 30 páginas. Terminei agora mesmo, né, no comecinho de janeiro. Um Amor 5 Estrelas, da Beth O'Leary. Esse daqui também não alcançou as 5 estrelas, gente. Também foi um livro que eu achei fraquinho. Eu tinha lido da autora O Teto para Dois e achei bem melhor do que esse daqui. Aqui a gente tem 2 personagens. O casal principal é formado por 2 colegas de trabalho. Eles trabalham nesse hotel, a Mansão Forest, que fica no Reino Unido. Só que o que acontece? Esse hotel, ele está falindo. Os 2 colegas, eles não se dão bem. Eles estão o tempo todo que nem fio desencapado, sabe? Soltando faíscas. Todos os dias. Só que aí chega nessa época, no final do ano, em que o hotel acaba quase decretando falência, tá quase fechando as portas, e eles estão arrasados, porque eles adoram trabalhar ali, adoram os outros colegas, pelo menos, e eles acabam se unindo, né, para tentar salvar o hotel. Eles vão até o espaço de achados perdidos, lá tá lotado de coisas. E aí, como tem coisas ali, itens que estão ali há muitos anos, eles decidem separar e colocar à venda para ver se adquirem dinheiro. E quando eles vão olhar ali naquele setor, eles encontram umas alianças. A Izzy tem a ideia de entrar em contato com os hóspedes para perguntar, para tentar descobrir quem são os donos das alianças. E eis a surpresa de que quando ela descobre o dono de uma delas, ele dá uma grande recompensa, né, por causa dessa atitude da Izzy, e eles ficam ainda mais animados. Então pode ser que se cada um do dono de uma aliança der uma recompensa, a gente consegue, né, tentar salvar o hotel. E em meio a isso, eles acabam se aproximando, né, mesmo se odiando e brigando ali diariamente no hotel, eles acabam se aproximando e observando um pouco melhor cada um deles, e no fim acaba rolando alguma coisa ali entre os dois em meio desse trabalho. Gente, só que eu achei fraquinha a história. Não, eu achei que os personagens, eles tinham umas atitudes meio infantis, assim. Eles eram 2 adultos, mas a autora criou eles de forma meio juvenis, assim, sabe? Infantilizados. Eu não sei. Tinha horas que eu não conseguia aceitar algumas atitudes dos 2. E fora que o diálogo também eram diálogos, às vezes, muito fracos, muito, às vezes, repetitivos também. Então, eu achei um romance fraquinho. Não curti tanto, assim. É um romance leve, que é uma opção para vocês lerem durante o Natal, porque aqui se passa no Natal, e por isso que eu levei, né, para viagem, porque ia ser uma leitura totalmente temática, né, no Natal em um hotel. Então, assim, ia ser fantástico. Mas só consegui ler 30 páginas dele lá mesmo no hotel. Então é isso, gente. Uma coisa interessante é que o personagem masculino aqui, o Lucas, ele é brasileiro. Então traz algumas coisas, assim, um prato que ele gostava, típico do Brasil, foi dito aqui. Teve também uma música da Anitta, também foi citada. Enfim. Então eu achei legal essa parte, né, que a autora colocou um personagem brasileiro. Dei 3 estrelas também, gente, para esse daqui. Agora vamos escolher, né, a próxima leitura para ver se a gente encontra uma leitura 5 estrelas. Já mudou minha TBR, agora estamos na TBR de verão. E eu estou pensando em pegar esse daqui, ó. O Casal Perfeito.
da Aileen Hildebrand. Ele também é para o meu desafio do mês de janeiro, que é uma história que se passa no verão. Aqui a gente tem um casamento que vai acontecer, só que de repente uma das madrinhas morre no dia da festa. E aí aquele pessoal ali, os convidados e a família dos noivos, um deles é o assassino. Parece uma história de Agatha Christie, né? É um ambiente fechado em que um crime acontece e um deles é o assassino. E aí vamos descobrir então o que aconteceu. Tá escrito: a família pode encher nossa vida de amor. Isso se não nos matar primeiro. Vou ler e depois te conto. Aqui eu achei opiniões diversas. Teve gente que gostou muito, deu 4 estrelas, teve gente que não curtiu. Então, não tô indo assim com expectativas altas, que nem em A Loucura do Mel, sabe? Mas estou empolgada para fazer a leitura, até porque quero assistir a adaptação depois. Então, vou ler e daqui a pouco volto para contar para vocês se eu achei as 5 estrelas. Gente, foi quase. Foi por muito pouco que eu não falo para vocês que eu consegui encontrar uma leitura 5 estrelas. Foi por meia estrela, dei 4 estrelas e meia, gente. Foi quando eu cheguei no finalzinho da leitura que eu acabei tirando essa meia estrela e já explico pra vocês por quê. A história, gente, vai girar em torno desse casamento entre o Benji e a Celeste. Tava tudo pronto para esse casamento acontecer, porém, na manhã do casamento, a noiva encontrou a madrinha morta no mar e depois disso começou a investigação. E a história acaba sendo dividida entre a investigação, que ocorre tudo no mesmo dia. Então a gente vê o interrogatório do delegado e o detetive com as pessoas que estavam lá na casa, né? E em paralelo a isso, intercalando os capítulos, a gente volta um pouco no tempo, a autora começa a apresentar melhor cada personagem, para a gente entender um pouquinho sobre os segredos de cada um, porque aqui praticamente todos os personagens têm um segredo, gente. Então ela volta no tempo para explicar melhor o que está acontecendo ali. E, gente, parece que a cada final de capítulo você consegue enxergar alguma coisa diferente, assim. Tem uma revelação que te dá um leque de possibilidades. É um cenário cheio de possibilidades aqui do que está acontecendo, né? Cada final de capítulo, praticamente, a gente pensa, então pode ser que tal coisa esteja acontecendo, aquele personagem pode ter feito isso, pode... sabe? Eu achei isso muito interessante, porque a gente não consegue apontar o dedo só para uma pessoa. A gente suspeita de muito. Eu suspeitei de vários personagens aqui. E há pequenos mistérios, assim, fora esse grande que é descobrir o que aconteceu com a madrinha, né? Se ela foi assassinada, se foi um acidente, se foi suicídio. A gente não sabe o que aconteceu com ela até então. E há muitas possibilidades do que pode ter acontecido e do motivo, né, de ter acontecido. E eu achei muito legal isso. Eu adorei a escrita da autora. A leitura me prendeu do início ao fim. Eu não tinha vontade de parar, gente. Eu li a maior parte do livro, mais de 50% num dia só, de tão presa que eu fiquei. E só que chegou no finalzinho da leitura, tiveram 2 detalhes que eu achei que ficaram em aberto. Achei que a autora não conseguiu explicar direito por que ela colocou isso na história. Um envolvendo a mãe da noiva, a Karen. Ela foi diagnosticada, ela estava com câncer de mama, já naquela parte em que os médicos desenganaram, não havia mais o que fazer. E tem uma frase que ela pensa assim repetidamente no final do livro, que deixa a gente pensando por que a autora colocou aquilo, né? Por que ela estava pensando aquilo? Deixa a gente pensando algumas possibilidades, né? Alguns motivos. Mas não dá para saber qual foi. E outra coisa tem a ver com o Shooter. No finalzinho também ele recebe uma mensagem no celular e que a gente subentende quem pode ter enviado aquela mensagem, mas não há certeza, né? Em nenhum momento foi dito que realmente foi determinada pessoa que enviou a mensagem e nenhum motivo. Eu acho que assim, a gente pode chegar em quem enviou, mas a gente
Eu, pelo menos, não consegui enxergar o motivo de ter enviado aquela mensagem pro Shooter, assim, no finalzinho e não ter acontecido mais nada, sabe? Não sei, eu não consegui enxergar um motivo. E eu achei que. Eu não gosto, eu tenho dificuldades de deixar coisas assim em aberto. Eu gosto de que tudo fique fechadinho assim na trama, sabe? Pra ficar perfeito. Então, por causa desses dois detalhes, eu acabei dando 4,5 estrelas. Mas, gente, achei o livro muito bom. Recomendo. Tem adaptação, tem uma minissérie na Netflix. E recomendo, então, pra vocês. E o título, gente, perfeito. A autora não podia escolher um título melhor para essa trama aqui. Muito bom. Então, como a gente não chegou ainda em 5 estrelas, gente, tô começando a ficar com medo do tamanho desse vídeo. Eu tô realmente com medo. A próxima leitura que eu vou fazer, vamos ver se alcança as 5 estrelas, vai ser pro projeto da Agatha, O Mistério de Sita Ford. No grupo tá todo mundo falando que adorou. Então tô bem ansiosa para saber o que eu vou achar e torcendo para que encontre, né, para que seja uma leitura 5 estrelas. Torçam junto comigo. Já já eu volto para dizer o que eu achei desse mistério aqui da Agatha. Gente, eu estou ficando preocupada com esse vídeo porque não foi dessa vez novamente que eu encontrei uma leitura 5 estrelas. E já tô aqui pensando em quanto tempo que vai durar esse vídeo, gente. 1h30, daqui a pouco chega 2 horas. E eu vou ter que cancelar esse vídeo, oh meu Deus. Mas então, vamos aqui conversar sobre o mistério de Sita Ford, da Agatha Christie. Foi a minha leitura de janeiro, né, do projeto. Gente, eu dei 3,5 estrelas porque não curti o final, gente. Aqui a gente tem, logo no início, uma reunião, assim, de moradores, é tipo de um condomínio, assim. E nessa reunião, eles acabam brincando, não sei como. Acho que é tipo uma brincadeira, né? Que se chama mesa girante. Para atrair espíritos presentes ali. E aí eles ficam tentando conversar com esses espíritos e descobrir alguma coisa ali, mensagens para as pessoas que estão ali na mesa. E nessa brincadeira aí, uma das mensagens foi que o Capitão Trevelyan tinha morrido. E aí, logo eles acabaram com a brincadeira, porque, que brincadeira de mau gosto, né? Porque o capitão tá vivo, enfim. E aí deixa eu ver o nome dele que eu esqueci, tá aqui no comecinho. O Major Burnaby. Ele se surpreende, ele é muito amigo do capitão e fala assim, não, eu vou ter que ir até a casa dele. E não era muito perto, estava nevando muito, não tinha condições de pegar um carro, ele foi a pé mesmo até a casa para conferir se o amigo estava bem. E chegando lá, de fato, ele encontra o corpo do amigo ali, chama a polícia, o médico é chamado, ele fala que realmente fazia tantas horas que ele havia sido morto e bate com o horário da brincadeira, porque esse trajeto até a casa do amigo demorou horas, né? Porque ele foi a pé na neve. Então bate realmente quando a mensagem foi passada lá na brincadeira. E bem estranho, né? E a gente acompanha tanto a polícia quanto outros personagens fazendo a investigação. Tem um jornalista que participa da investigação junto com a esposa do sobrinho do capitão, porque esse sobrinho acaba levando a culpa, sendo o principal suspeito no início, acaba sendo preso, mas ela fala que não, o marido, o noivo, né, não é inocente, não tem culpa, e ela vai atrás junto com o jornalista para investigar melhor esse caso. E aí, mais uma vez, né, vários suspeitos, várias pessoas que podem ter feito isso, tanto por possibilidade como por motivação. Então, a gente vai criando teorias e no final eu nem cheguei perto, de novo, eu nem cheguei perto de pensar nessa pessoa. Mas eu não gostei. Gente, eu não gostei que foi essa pessoa. Achei que a motivação foi um pouco fraca também, não sei. Eu não sei se eu enxerguei que foi fraca a motivação justamente porque eu não curti quem era o assassino. Não sei, mas eu acabei avaliando com 3,5 estrelas, então não chegamos
as 5 estrelas do vídeo. E já sei qual vai ser o próximo livro, já deixei aqui separado. Vai ser Como Arruinar um Casamento, da Alison Spack. É o livro da Tagnetes de janeiro. Olha eu colocando em prática aí as minhas metas, né? Que é ler um livro no mês em que eu recebi a caixinha. Então ainda está em tempo. Estamos na última semana do mês de janeiro. Então esse daqui vai ser a leitura da vez. E, gente, vamos torcer para que venha 5 estrelas? Já já eu conto para vocês se veio ou não. Gente, adivinha? Não foi de novo dessa vez, gente. De novo passou raspando. 4 estrelas e meia, gente. Não acredito. Tá difícil demais encontrar um livro 5 estrelas de dezembro pra cá. Jesus! Esse daqui foi muito pouco, foi por muito pouco mesmo. Eu gostei muito de Como Arruinar um Casamento, da Alison Spack. É um misto de drama, com comédia, com romance. Quando eu li a sinopse, eu imaginei mais assim, sabe um filme de sessão da tarde, uma comédia romântica? Mas ele também traz esse drama, assim. Então não posso classificar só como uma comédia romântica, porque tem essa parte triste, um tema assim que envolve a Phoebe, a personagem aqui que a gente acompanha. Ela tem depressão. Ela estava com dificuldade de engravidar no início do livro, ela estava com problemas no casamento, o marido saiu de casa, pediu o divórcio, ela decide jogar tudo pra cima e se hospedar num hotel super caro que ela sempre sonhou em se hospedar, mas ela cai de paraquedas, né, nesse hotel, ia acontecer um casamento e ela cai de paraquedas ali no meio dos convidados. A noiva acaba interagindo bastante com ela e isso acaba mudando um pouco, né? Fazendo ela enxergar de forma diferente. Enfim, essa é a parte divertida da história. A que tem a ver com esse casamento é a parte mais leve da história. Então, é um misto dos dois. Mas é muito legal acompanhar a Phoebe, conhecer essa personagem. Eu acabei de gravar o vídeo de Lidos de Janeiro e eu falei que acho que foi o ponto alto do livro pra mim, essa personagem. Ela é uma personagem muito interessante, gente. Ela tem bastante conhecimento das coisas. Ela fala muito bem. Ela sabe o que falar no meio de uma conversa, assim, pra salvar o papo. Sabe quando às vezes fica num silêncio desagradável? Ela sabe como sair desse, ou então uma situação desagradável, né? Um comentário meio assim, tá um clima meio fechado, ela consegue também falar a coisa certa, sabe? É o tipo de pessoa, como eu fiz o comentário no vídeo agora, que a gente pensa, eu quero ser que nem essa pessoa quando crescer. Então, gostei muito da personagem da Phoebe. E acabei dando 4 estrelas e meia, foi por muito pouco, gente, muito pouco. Mas recomendo que vocês leiam quando sair pela Harlequin. E agora vamos para a próxima, gente. Próxima leitura, que vai ser o próximo livro da tag, já deixei até aqui separado, que é Pactos Mortais, um suspense cuja sinopse é muito interessante, muito intrigante. Logo aqui em cima tá falando assim: ela vai matar seu pior inimigo. Tudo o que você precisa fazer é matar o dela. Já deixa a gente assim com muita vontade de conhecer como é que vai ser, né, essa leitura aqui. Então, estou bastante curiosa e, olha, eu vou torcer muito para que seja os 5 estrelas desse vídeo. Vamos ver, daqui a pouco eu volto para contar para vocês como foi. Gente, adivinha? Vencemos na vida. Finalmente, gente, cheguei numa leitura 5 estrelas. Depois de tantas, eu já até perdi as contas, eu nem sei quantas leituras já se passaram sem alcançar as 5 estrelas. Eu deixei fora do vídeo algumas leituras de projetos que eu acabei lendo em paralelo, leitura do Clube Entre Suspensos, alguns livros, né, que eu precisei começar em paralelo à leitura que eu estava fazendo para esse vídeo em específico. Mas gente, demorou para chegar em 5 estrelas e finalmente consegui encontrar Pactos Mortais. Eu já ia falar Pacto Sinistro porque é citado aqui no livro. E eu descobri que é um livro da Patricia Highsmith, eu não sabia, e também tem um filme com esse nome.
Mas, enfim, Pactos Mortais do Steve Cavanagh foi 5 estrelas. Gente, eu adorei esse suspense. Ele tem uma trama muito boa, que surpreende demais. Eu até cheguei a imaginar algumas coisas, a suspeitar de algumas coisas, mas o autor, ele faz direitinho para enganar a gente. Ele fala umas coisas para confundir bastante a gente. Aí eu pensava, não, se ele falou isso é porque não deve ser, sabe? E aí deixava, né, tentava enxergar outra coisa e não é que era aquilo mesmo, mas o autor consegue enganar a gente. Mas deixa eu contar um pouco da história aqui pra vocês. Aqui a gente vai ter 4 narrativas, mas são 2 principais. As outras 2 é do Scott, que é marido de uma das outras personagens, e do detetive Farrell, que tá, né, investigando todos os casos aqui da trama. As outras 2 narrativas é que são das personagens principais mesmo, das que têm maior participação aqui no livro, que são da Amanda e da Ruth. Amanda, há poucos meses, perdeu sua filha e o seu marido não aguentou e acabou tirando a própria vida. Então ela se sente totalmente sozinha e ela quer procurar por justiça. A polícia não conseguiu prender o culpado pela morte da filha, então ela quer fazer justiça com as próprias mãos. E por causa do que aconteceu com ela, ela acaba indo visitar um grupo de apoio e lá ela conhece a Wendy, que é outra vítima, também perdeu a sua filhinha. E num papo ali, as duas acabam se aproximando e acabam tendo uma ideia, que é até o que está escrito aqui atrás do livro. Está escrito assim: ela vai matar seu pior inimigo. Tudo o que você precisa fazer é matar o dela. Em uma noite escura na cidade de Nova York, 2 desconhecidas se encontram por acaso. Enquanto bebem, percebem que têm muito em comum. Ambas se sentem sozinhas, e ambas querem desesperadamente se vingar dos homens que destruíram suas famílias. Juntas, elas pensam no plano perfeito, um pacto mortal. Se você matar por mim, eu mato por você. E é esse o pacto que elas fazem. Uma vai matar o assassino da filha da outra. Uma trama muito boa, gente. E em paralelo a isso, nas narrativas da Ruth, a gente descobre o que está acontecendo com ela. A casa dela foi invadida numa noite em que ela estava sozinha, o marido dela tinha saído, e esse homem acaba esfaqueando a Ruth várias vezes, mas ela acaba sobrevivendo. Só que, gente, há um estado totalmente traumatizada. Ela vive apavorada, vive com medo, ela não consegue sair na rua sozinha, ela enxerga a pessoa que invadiu a casa dela a todo momento. Então ela vive em pânico. É meio que a vida dela acabou ali naquela noite. E então a gente vai ter a vida dessas 2 personagens em paralelo aqui no livro. E aí a gente fica pensando e se tem alguma conexão entre as 2 histórias, em que momento isso vai ocorrer. Se a conexão é somente o detetive Farrell que está investigando os 2 casos, né, da Amanda e da Ruth. Gente, é uma trama muito boa. O autor, ele fala aqui atrás que ele torce para que essa história entretenha, né? Ele fala assim: quero que tenha ficado entretido enquanto lia e esquecido seus problemas. Com certeza, gente, entretém demais. Eu não tinha vontade de parar de ler, até descobrir onde tudo isso ia dar, como é que, se esse pacto entre a Amanda e a Wendy ia dar certo, como é que ia ser resolvido o caso da Ruth, se o cara, né, o invasor lá, ia ser pego, enfim. Criei muitas teorias, né? Como eu disse, eu cheguei a imaginar algumas coisas, mas o autor me enganou direitinho e, gente, muito bom. Quando chegou no final, na revelação, é tudo fechadinho. Tudo fechadinho. Eu achei incrível. Recomendo demais. Vai sair pela HarperCollins. Quando sair, eu anuncio pra vocês. Se já tiver saído, eu deixo aqui o link no box de descrição. Ou eu vou ficar de olho e comento num dos vídeos de lançamento, quando for anunciado. Porque vocês precisam ler, gente. Então, quando sair, eu falo pra vocês, porque vocês precisam conhecer. Se vocês gostam de bons suspenses,
precisam ler esse daqui. 5 estrelas. E eu tô em dúvida até agora, que eu terminei ontem, eu tô em dúvida se eu favorito esse livro de tanto que eu gostei. Gostei muito da escrita, gostei da trama demais, dos personagens, tudo assim muito bom. Então, finalmente chegamos a uma leitura 5 estrelas, gente. E aí podemos finalizar esse vídeo, finalmente. Cheguei a 5 estrelas depois de muitos outros livros. Espero que vocês tenham gostado. E me conta aqui nos comentários se vocês já leram outros livros que eu fiz a leitura nesse vídeo. E se vocês tiveram uma opinião diferente de mim, se vocês chegaram a dar 5 estrelas para outra leitura anterior, me conta, vamos conversar aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado desse desafio, de mais um desafio aqui no canal. E eu vou ficando por aqui então, gente. Até o próximo vídeo.